Vídeo de hoje do canal do Nicola te atualiza sobre a situação preocupante de Dudu no Palmeiras. O grande craque do time está perto do fim do contrato, não há acordo entre as partes, já tem bastante clube de olho. Bora falar também sobre a lista de técnicos pretendidos pela 777 para o Vasco em 2023. Já Edenilson deixará o Internacional, vou trazer bastidores desse acordo entre as partes. Para completar tudo sobre o São Paulo, que não consegue renovar o contrato de Reinaldo, tratativas emperradas, falo sobre as cifras e metas batidas por Flamengo e Corinthians, enfim, muita coisa legal, tenho certeza que você vai curtir. Antes, deixa eu só me apresentar, sou Jorge Nicola, jornalista esportivo e dono desse canal no YouTube que acaba de bater a marca de 1.220.000 inscritos. Se você ainda não se inscreveu, junte-se a essa galera apertando esse botão vermelho para ter acesso a notícias de mercado, bastidores, transferências e muito mais, tudo isso de graça. Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Ganha, site de apostas esportivas que me dá a maior sorte. Nessa sexta-feira tem jogos da Série B importantes e com odds legais. A vitória do Vasco contra o Náutico paga R$1,50, a vitória do Grêmio contra o Novo Horizontino garante R$2,33, já o empate entre Tombense e Londrina vale R$2,75. A partir de sábado começa a rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Separei 3 jogos, Palmeiras e Santos, vitória Alviverde R$1,42, vitória do Galo contra o Avaí pagando R$1,71 e a vitória do Flamengo contra o Fluminense pagando R$1,73. Para participar da aposta ganha é bem simples. Pega o link que eu vou deixar no comentário fixo ou aponta seu telefone celular para o QR Code que eu estou mostrando na tela, já faz seu cadastro e sai apostando, beleza? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é de que a FIFA decidiu nas últimas horas que o Equador vai disputar a Copa do Mundo. Você sabe que o Chile vinha tentando, pleiteando uma vaga no lugar do Equador por causa da suspeita de documentos falsificados de um lateral direito chamado Byron Castilho. A FIFA acabou com essa história e determinou que o Equador estará na Copa do Mundo do Catar. Bora falar também que o zagueiro Maicon dos Santos anda irritado com a falta de vontade do elenco. Ele deu uma entrevista para admitir que percebe uma falta de empenho dos atletas dentro de campo. Santos que vem de 2 derrotas para Goiás e Ceará, em queda e também com a saída de Lisca doido. Bora falar também sobre Will Dantas, o empresário que emprestou 6 milhões de euros ao Corinthians e que ainda não recebeu. Eu contei para vocês nos últimos dias que ele ameaçava, cogitava e a justiça para cobrar, com juros e correção monetária, 8 milhões de euros. Pois sabe que depois da classificação do Corinthians para a final da Copa do Brasil, ele usou suas redes sociais para dar aquela cobrada de leve no presidente do William Monteiro Alves, confirmando aquilo que eu já havia contado para vocês outro dia. Quero falar ainda sobre Felipe Melo, que fechou com a Record um documentário. Sim, o Felipe Melo vai ser alvo de um documentário que será exibido durante a Copa do Mundo e os primeiros episódios vão tratar das críticas duras que ele vai fazer a Dunga e a Júlio César. De acordo com o Felipe Melo, eles foram os grandes responsáveis pela eliminação da seleção em 2010. Fechando o giro de notícias, Alexandre Matos, CEO do Atlético Paranaense, está no Equador conhecendo as instalações, o estádio que vai ser palco da final da Libertadores, o hotel onde o clube vai ficar, centro de treinamento, enfim, está mapeando tudo que o Atlético vai vivenciar nos próximos dias. Quero contar ainda que o Cruzeiro já vendeu mais de 50 mil ingressos para o confronto contra o Vasco, certamente mais uma vez com o Mineirão lotado, arquibancadas ou setores amarelos e laranja esgotados. E a saideira do giro de notícias, o Bruninho, filho do Bruno, ex-goleiro de futebol, está processando o pai em 6 milhões de reais. Ele também cobra, via justiça, uma vaquinha feita recentemente pelo goleiro Bruno. Ele juntou essa vaquinha pedindo dinheiro para pagar pensões atrasadas. Conseguiu 20 mil reais e, de acordo com os advogados do Bruninho, até agora nenhum real desses 20 mil arrecadados foi repassado por menino. Bora falar sobre Flamengo e o ano de 2022, até mais do que só sobre o Flamengo de 2022, sobre essa atual geração. Muita gente ainda se pergunta se esse grupo atual já é melhor do que aquele da década de 80, que foi campeão do mundo, que tinha Júnior, tinha uma série de craques. Pelo menos em presenças e em finais já dá para cravar que esse time é mais presente em decisões do que aquele. Com a participação, com a classificação do Flamengo na final da Copa do Brasil, já são 16 finais num período bem curto, de 2017 a 2022. Já o time da década de 80, se a gente pegar uma década inteira, de 80 a 90, chegou a 15 finais, corroborando com o atual momento espetacular. Você que é torcedor rubro-negro, jovem, garoto, criança, aproveite, não é sempre que o seu time vive essa realidade, isso vale para qualquer clube de futebol no Brasil. Pro meu, a minha portuguesa, então, ixi. Bom, para fechar sobre o Flamengo, queria trazer outros dados.
O Flamengo havia estipulado algumas metas no início da temporada e 2 das 3 já foram batidas até com alguma facilidade. O Flamengo havia previsto chegar às semifinais da Copa do Brasil e da Libertadores, você sabe, o Flamengo é finalista de ambas. Para que bata a terceira meta, que diz respeito ao brasileiro, também não falta muito. O Flamengo precisaria ficar com o vice-campeonato. O Flamengo nesse momento é o terceiro e persegue Internacional e Palmeiras. Bora falar sobre o Corinthians, outro que conseguiu bater metas com enorme facilidade. O Timão havia planejado em janeiro chegar à semifinal do Paulista, conseguiu. Chegar às oitavas de final da Libertadores foi até as quartas. Chegar às oitavas de final da Copa do Brasil já é finalista. E terminar entre os 7 primeiros do Campeonato Brasileiro. Nesse momento o Timão é o 5º colocado. Inclusive a última rodada foi a primeira em que o Corinthians esteve fora do G4. Isso para mim está muito associado ao que faz o Vitor Pereira. O trabalho do português é muito acima da média. Ele corrigiu uma série de erros cometidos por Duílio Monteiro Alves, por Alessandro e Roberto de Andrade, que montaram um elenco meio esquizofrênico, com vários jogadores de nome, muitos jogadores bons, mas pelo menos no papel. Na prática, nem tanto. Vários problemas físicos, enfim. Foi um elenco que precisou ser adaptado. O VP apostou demais nas categorias de base e tem colhido bons frutos. A grande pergunta é se ele fica para a próxima temporada. A notícia boa é de que ele prometeu dar essa resposta ainda muito em breve. É possível que essa resposta aconteça às vésperas ou logo depois das finais da Copa do Brasil. Você sabe que os jogos estão marcados para os dias 15 e 19 do mês de outubro. A expectativa ou a previsão nesse momento é de que ele não fique no Corinthians, que já estaria preparando o terreno para deixar o clube. Bora falar agora sobre renovação de contrato do lateral esquerdo Reinaldo. Renovação deu uma travada. Um mês atrás, depois de uma partida contra o Bragantino, vitória por 3-0, o Reinaldo admitiu na entrevista coletiva ou na saída do estádio que as tratativas andavam bem, que tudo se encaminhava para a prorrogação do contrato. O vínculo dele termina em 31 de dezembro. Lateral que está desde 2013 no São Paulo, já são 363 partidas, mais 30 gols, é um dos líderes do elenco. Só que o negócio desde então está travado. São Paulo havia feito uma primeira proposta de renovação do contrato, Reinaldo apareceu com uma contraproposta. E o São Paulo desistiu de tratar essa negociação. Não se sabe ao certo pelo foco nas decisões ou se por entender que talvez não vale a pena chegar nos números que o Reinaldo quer, mas nesse momento o lateral esquerdo tem seu futuro indefinido e nem sabe se o São Paulo continua pretendendo contar com ele. Os dirigentes, quando perguntados sobre o assunto, dizem que vão tratar sobre isso um pouquinho mais pra frente. Reinaldo, que é um dos veteranos cujo contrato se encerra em dezembro, contei para vocês pela manhã que Rafinha, Éder e Miranda são os outros atletas com mais de 30 anos de idade que vivem essa mesma situação. Se o São Paulo não renovasse com nenhum dos três, Rafinha, Miranda e Éder, economizaria R$1,5 milhão de reais. O Éder ganha 700 mil por mês, esse está fora, não fica. O Rafinha e o Miranda juntos custam 800 mil reais mensais. O São Paulo vai deixar a decisão para a renovação do contrato do lateral e do zagueiro para os atletas. Se eles toparem ficar, eles vão ter esses contratos estendidos. Você renovaria com esses 4? Não renovaria? Usa o espaço para comentário para dizer quem você manteria para o próximo ano, beleza? Bora falar sobre Edenilson, informação exclusiva. O volante que pertence ao Internacional não ficará para a próxima temporada. E a notícia chama atenção porque nas últimas janelas de transferências, o Atlético Mineiro e o Flamengo fizeram várias tentativas de tirá-lo do Internacional e todas as vezes os presidentes, os dirigentes do Internacional fizeram um jogo duro. Tanto que nesse ano, depois de mais uma tentativa do Atlético Mineiro, o Inter renovou o contrato prorrogando. O vínculo terminaria por agora e foi estendido até dezembro de 2024. O Edenilson é dono do maior salário do elenco, 800 mil reais por mês. Anda com a imagem meio arranhada junto ao torcedor, até pelo desgaste da falta de títulos recentes. E pior do que isso, desde a chegada do Mano Menezes, perdeu espaço dentro do time, tem sido reserva. Nos últimos 4 jogos do Campeonato Brasileiro, em todos ele entra apenas no decorrer da partida. Diante desse cenário, o Internacional, por meio da sua diretoria e comissão técnica, decidiu que não quer ficar com Edenilson para a próxima temporada e vai aceitar propostas de venda ou de troca de jogadores, notícia que pode interessar a dirigentes do Galo e também do Flamengo. Edenilson, que tem 32 anos de idade, é bom jogador, eu acho que tem aí uma boa opção de mercado, especialmente se não houver necessidade de um investimento muito alto para aquisição dos direitos econômicos. O salário já é algo bastante salgado. E você, contrataria o Edenilson para o seu time do coração? Quero falar agora sobre os alvos do Vasco da Gama, quando o assunto é técnico, para 2023. Tenho trazido uma série de informações importantes sobre o Vasco, parceria com o Juliano Bertolucci, a intenção de contratar o Oscar caso ele se libere do Xangai Port, reunião na semana que vem com um representante do Juan Quintero, que é um meio atacante colombiano, camisa 10 do River Plate. Quero trazer mais uma novidade envolvendo o Vasco.
Vasco já tem sua lista de técnicos preferidos, feita pela 777, que é a nova dona do clube. A empresa americana comprou 70% das ações da SAF do Vasco. O nome preferido dos cruzmaltinos, por meio da 777, é Jorge Sampaoli. Tratativas das mais complexas, o Sampaoli até quer ficar no Brasil, mas quer trabalhar no Flamengo ou na seleção brasileira. Se não for para trabalhar no Flamengo, ele quer ir para um clube que seja capaz de oferecer a ele condições de concorrer com o Flamengo. O Vasco tem prometido isso, mas ainda não há um acerto entre as partes e deve ser difícil. Além de custar alto, nos tempos de Atlético ele embolsava só ele 2 milhões e 200 mil com a sua comissão técnica, o custo total por mês era de 3 milhões de reais. Além disso, Sampaoli é do tipo do treinador que exige milhões e milhões de investimento com contratações. Se não rolar com o Sampaoli, o segundo nome da lista é Juan Pablo Vojvoda, o técnico argentino que vive os últimos meses do contrato no Fortaleza. Contei para vocês que o Fortaleza em agosto demonstrou a intenção de renovar o contrato, o Vojvoda pediu algum tempo para pensar. O terceiro nome também é estrangeiro, mas uruguaio. Paulo Pesolano, que faz excelente trabalho à frente do Cruzeiro, vai ser campeão da Série B com uma folha salarial bastante baixa e apostando em jogadores jovens num esquema tático e coletivo extremamente interessante. O quarto e último nome dessa lista é de Wagner Mancini, que faz trabalho muito bacana à frente do América, investimento também pequeno, o América na parte de cima da tabela de classificação, brigando via Campeonato Brasileiro pela Libertadores da América. E você, vascaíno, qual desses 4 nomes te agrada mais? Use o espaço para comentários e deixe registrado aquilo que você pensa. Bora fechar o vídeo com o assunto Dudu, assunto extremamente importante. O Dudu é o grande craque do Palmeiras há anos. Seu contrato se encerra em dezembro de 2023, ou seja, na virada de 2022 para 2023 inicia-se uma contagem regressiva perigosa. É que a partir de julho de 2023 ele vai poder assinar um pré-contrato para deixar o Palmeiras de graça. Antes de gravar esse vídeo, conversei com uma pessoa próxima ao Dudu que pediu para não ser identificada. E essa pessoa assegurou que clubes do Brasil e do exterior monitoram com atenção a discussão para prorrogação ou não do contrato, torcendo para que o Dudu não se acerte com o Palmeiras e deixe o clube de graça. O que está pegando? O Dudu já acenou ao Palmeiras com a vontade de estender o vínculo por mais 5 temporadas. Essa pessoa próxima ao Dudu me contou que a ideia dele era ficar até 2028. E a pessoa até lembrou que o Dudu tem só 30 anos de idade, comparou, por exemplo, com o Hulk e outros jogadores veteranos que seguem jogando em alto nível mesmo com uma idade mais avançada. O Dudu entende que 5 anos de contrato seria bacana, sem redução de salarial. Já havia contado para vocês que o Dudu é o atleta mais bem pago do futebol brasileiro, fatura 2 milhões e 100 mil reais. Palmeiras aceita não reduzir o salário do Dudu, mas hoje trabalha com a prorrogação do contrato por apenas 2 temporadas. Se não houver acordo, o Palmeiras vai se meter numa baita enrascada, correndo o risco de perder o Dudu para um rival brasileiro. E certamente não vão faltar pretendentes, o Dudu é extremamente importante. Dentro de campo, fora de campo, com sua liderança, desde que chegou ao Palmeiras já foram 54 milhões. Nessa atual temporada já são 54 jogos, 7 gols e mais 9 assistências. Você ofereceria quanto tempo de contrato para o Dudu? Ele merece a renovação? Só para citar alguns casos, recentemente o Palmeiras foi buscar o Jorge, que vinha de cirurgia, dificuldade, e ofereceu um contrato extremamente longo. Por que o Jorge pode ter direito a um contrato longo e o Dudu, com todos os serviços prestados de forma muito boa pelo Palmeiras, não pode ter um vínculo tão longo? Acho que Anderson Barros e Leila Pereira estão cometendo um perigoso erro. Certamente vai dar bastante problema. Bom, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês nessa sexta-feira. Curtiu o vídeo, deixa like, se inscreve, a gente volta às 7 da noite com o programa do Nicola. Abraço, tchau!